Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jó, capítulo 17, 18 e finalizando no capítulo 19. Iniciamos o capítulo 17 vendo que os três amigos de Jó tinham a reputação de serem sábios. Contudo, Jó não encontrou sabedoria em nenhum deles. Deus apoiou a alegação de Jó quando condenou eles pela descrição falsa que fizeram dele. Esses homens tinham uma visão imperfeita da sabedoria, por presumirem que, por serem prósperos e bem-sucedidos, são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Deus deveria agradar-se da forma como viviam e pensavam. Jó, no entanto, disse-lhes que estavam enganados, pois o sucesso terreno e a prosperidade não são recompensa pela fé em Deus. Da mesma forma, problemas e aflições não são prova da falta de fé. O homem verdadeiramente sábio, irmãos, reconhece que a sabedoria vem somente de Deus e não de seus sucessos ou falhas humanas. E o verdadeiro sábio, irmãos, nunca abandona a Deus. A sabedoria de Deus provou ser superior a Jó e a todos os seus amigos. Nos versos 15, Jó estava perdendo a esperança de qualquer restauração da sua saúde ou da família, e envolveu-se em pensamentos de morte. Pôs-se a pensar no descanso que a morte traria à sua mágoa e dor. As recompensas descritas pelos amigos de Jó estavam todas relacionadas a esta vida. Eles silenciaram sobre a possibilidade da vida após a morte. Não podemos avaliar a vida apenas em termos deste mundo presente, porque Deus promete um futuro interminável e maravilhoso aos que lhe são fiéis. Aprendemos no capítulo 17, irmãos, que os efeitos da sabedoria louca dos amigos e seus conselhos causam um efeito negativo em Jó. Ele mais uma vez se mostra deprimido. Além de ter de lidar com tanta aflição e angústia, ele precisa suportar a afronta e defender sua integridade. Mais uma vez, irmãos, ele expressa profunda tristeza por tudo o que está vivendo e sentindo. Abrindo seu coração, ele diz que não tem mais ânimo para viver e que toda a sua esperança chegou ao fim. O único destino certo que Jó enxerga é a morte. Um amigo verdadeiro é descrito na Bíblia como algo valioso, irmãos. Alguém que refrigera e dá descanso à alma aflita. Amizade na Bíblia, irmãos, é algo que deve ser cultivado e também valorizado. O comportamento de Elifaz, Bildade e Zofar não representam a Deus nem aos seus princípios. Por mais que eles digam verdades fundamentais, do ponto de vista isolado, a aplicação delas à vida de Jó faz com que eles fracassem. Deus nunca desejou que fôssemos insensíveis às necessidades das pessoas, mas, mesmo estando erradas, ele nos aconselha a exortá-las com amor. Jó capítulo 18, a partir do verso 1, Bildade pensou que sabia como funcionava o universo e viu como Jó uma ilustração das consequências do pecado. Bildade rejeitou o lado de Jó na história, porque esse não se encaixava em sua opinião sobre a vida. E aí nos versos 14, o rei dos terrores é uma linguagem figurada para descrever a morte. Bildade via a morte como um grande devorador. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que Deus tem o poder para devorar até mesmo a morte. E aí nós temos algumas referências em Salmos, capítulo 49, versos 15, Isaías, capítulo 25, versos 8, 1 Coríntios, capítulo 15,
versos 54 a 56. Amém? Que os irmãos leiam essas referências para um melhor entendimento do texto. E aí, aprendemos no capítulo 18 de Jó, irmãos, que Bildade responde ignorando completamente as palavras, sofrimento e a angústia de Jó. E continua a afirmar por meio de uma ilustração que tudo o que ele estava passando é a colheita de uma semeadura de amor ao pecado. Bildade traça a figura da morte, a quem ele chama de o rei dos terrores, e diz que Jó seria levado por ele porque é perverso. A atitude de Bildade não muda com o tempo. Seu coração duro e insensível continua a golpear Jó sem piedade. Não são poucos, meus irmãos, as pessoas que se comportam desta maneira, rude, grosseiros, insensíveis e maus. Não representam a Jesus em sua bondade. Querem apenas ser instrumentos da determinação judicial de Deus, quando a própria Escritura diz que todos nós somos apenas observadores da lei e não juízes. E aqui nós temos uma referência em Tiago, capítulo 4. Tiago, irmãos, nos aconselha a não falar mal um dos outros. Seguindo esse princípio, evitaremos, irmãos, cometer os mesmos erros dos amigos de Jó. Capítulo 19, entre os versos 3 a 5. É fácil apontar os erros ou pecados dos outros, irmãos. Os amigos de Jó acusaram-no de pecar, para fazê-lo sentir-se culpado, não para encorajá-lo ou corrigi-lo. Se sentimos que precisamos admoestar uma pessoa, devemos certificar-nos de que se estamos confrontando essa pessoa porque a amamos, e não porque somos irritantes e inconvenientes, ou porque procuramos culpá-la. Jó, irmão, sentia que Deus o estava o tratando como um inimigo, quando na verdade Deus era o seu amigo e muito se importava com ele. Em sua dificuldade, Jó apontou para a pessoa errada. Seu inimigo era Satanás e não Deus. Por enfatizarem demasiadamente os motivos, a maioria dos israelitas acreditava que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Também achavam que as pessoas eram responsáveis por seu próprio destino. Mas o poder do mal neste mundo é responsável por muitos sofrimentos dos quais nós os experimentamos. Dos versos 25 a 27, no centro do livro de Jó acontece sua tocante confidência, porque eu sei que o meu Redentor vive. No Israel antigo, irmãos, o Redentor era o membro da família que comprava a liberdade do escravo, ou aquele que cuidava da viúva. E aqui nós temos uma referência lá em Ruth, capítulo 3, versos 1. Que tremenda fé possuía Jó, especialmente à luz do fato de que não sabia da conversa entre Deus e Satanás. Jó, irmãos, pensava que Deus houvesse trazido todos aqueles desastres sobre ele diante do declínio e da morte. Jó ainda esperava ver a Deus, e ainda em seu corpo. Quando foi escrito o livro de Jó, Israel não possuía o conhecimento que tem hoje da doutrina da ressurreição. Embora lutasse com a ideia de que Deus estava contra ele, Jó, irmãos, tinha a certeza de que, ao final, Deus estaria ao seu lado. Esta fé era tão forte que Jó tornou-se um dos primeiros a abordar sobre a ressurreição do corpo. E aí nós temos uma referência em Salmos, capítulo 6, versos 10, e Isaías, capítulo 26, versos 19. Finalizando o capítulo 19, nos versos 26, Jó afirmou: Em minha carne verei a Deus. Na situação de Jó, parecia impossível que ele, em seu corpo, visse a Deus. Este era o ponto principal da sua fé. Ele estava confiante de que a justiça divina triunfaria, mesmo que para isso fosse necessário um milagre como a ressurreição.
E aprendemos no capítulo 19, irmãos, que a impiedade de seus amigos continua a castigar a sua alma. E Jó pergunta até quando eles continuariam a torturá-lo. Como representantes de Deus, irmãos, não podemos permitir que a arrogância, o orgulho e o ego sejam os agentes motivadores de nossas palavras. Ao decidir aconselhar ou falar com alguém, precisamos ter a certeza de que estamos agindo legitimamente. Isto é, irmãos, que não nos importamos com a pessoa a ser aconselhada. Mesmo exortando ou chamando-a para o arrependimento, devemos ser motivados pelo amor sincero e o desejo de ver uma alma sendo resgatada, e não por motivações pessoais como vanglória ou orgulho. As atitudes dos amigos de Jó só pioravam a sua dor e acrescentavam ainda mais angústia ao sofrimento dele. Ele se vê, irmãos, como alguém que é desprezado por todos os que amavam, como sua mulher e seus servos. A insegurança o abatia dia após dia, isso causado principalmente pela aparência do seu corpo que estava definhando. Jó encerra, irmãos, o capítulo declarando que acredita que, mesmo na sua morte, Deus o redimirá e mostrará sua inocência. Ou seja, mesmo em meio a tamanha aflição, angústia e dor, ele acreditava no Senhor e não perdeu a esperança de estar diante dele. E eu gostaria, irmãos, de finalizar a exposição do livro de hoje com a mensagem maravilhosa que Jó nos dá. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Nesse momento, irmãos, Jó mostra o quanto estava firme em Deus e em suas promessas. Conhecia com todo o seu íntimo o Deus que servia. Essas palavras, irmãos, foram também proféticas, pois apontavam diretamente para Jesus, o Redentor onipotente. Esse Redentor, irmãos, não viveu ou viveria um dia, mas vive. O Verbo foi empregado no tempo presente, irmãos, pois Jesus estava presente ali, naquele momento na vida de Jó. Mesmo ele ainda não o conhecendo como nós o conhecemos hoje. Jesus, irmãos, se revelará ali com aquele que tem todo o poder para salvar e livrar o homem da angústia e da morte. Jesus, irmãos, está presente e quer se revelar ao homem, quer ser a esperança da nossa alma, quer lutar a nossa batalha, pois é Deus forte. Quer nos aconselhar e nos dirigir, pois é conselheiro e Pai da eternidade. Sabe o que é melhor para os seus. Quer estar sempre ao nosso lado, pois ele, irmãos, é Emanuel, amigo, e quer garantir a nossa paz. Jesus, irmãos, conhecia o passado de Jó, viu toda a sua riqueza e viu toda a sua tristeza. A dor de Jó era grande, mas estava firme na fé de que o meu Redentor vive. Isso, irmãos, aliviava o sofrimento de Jó. A certeza, irmãos, de estar com Cristo é confortante em cada momento de nossa vida, até mesmo quando um familiar que amamos parte para a glória do Senhor, pois estar na presença desse Jesus é algo que supera toda a dor e desesperança. Aliás, ele é a nossa esperança. Aliás, irmãos, Jesus Cristo, ele é a esperança. Irmãos, o nosso Redentor vive. Amém? Fique com essa palavra, que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o livro de Jó. Fiquem com Deus e até amanhã, amados irmãos.